Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o porquê que você não consegue atingir os seus objetivos. Porquê que, apesar de todos os esforços que você implementa para alcançar alguma coisa, mas infelizmente você não consegue alcançar nada. Deixa eu dizer que a razão principal pela qual você não consegue alcançar os seus objetivos, a razão principal pela qual você não consegue dar um passo a mais na tua vida é devido ao meio em que você está inserido. Então, o meio em que você está inserido é diretamente proporcional ao objetivo que você quer alcançar. Então, se você tem um objetivo muito grande e estiver no meio com mentalidades muito pequenas, infelizmente você não vai alcançar os objetivos que você tem. Provavelmente você já ouviu muito isso, mas eu vou trazer uma outra visão aqui. Provavelmente, se você é cristão, você acredita que existe o mundo espiritual e existe o mundo físico. Ou seja, também, em outras palavras, vou te dizer que existe o eu consciente e existe o nosso subconsciente. Então, praticamente tudo que nós fazemos, de alguma forma, passa pelo nosso subconsciente, principalmente aquelas coisas que nós fizemos de forma automática. Então, alcançar um objetivo, provavelmente no dia em que você vai estar a escrever os objetivos que você quer alcançar ou a definir esses objetivos, você vai estar extremamente consciente pela ação que você vai tomar. Mas à medida que que o tempo for passando, você vai agir, ou o teu subconsciente vai agir mais sobre as tuas ações. Então, qual é a relação direta entre o que eu quero alcançar com o meio em que eu estou inserido? De que forma é que o meu meio pode ou não influenciar ao que eu quero alcançar? De que forma é que o meu mundo externo influencia nos meus objetivos? Então, para começar, vou pegar aqui papel e caneta para ser muito claro e tentar explicar qual é exatamente a minha ideia com essas declarações. Primeiro, então imagina, creio que ideia para ver bem, vou aproximar um pouquinho mais, né? Então imagina que o João, temos aqui o João em 2025, né? O João em 2025 decidiu definir 5 objetivos. Então o João definiu 5 objetivos. E automaticamente, assim que o João define 5 objetivos, no seu subconsciente vão abrir 5 janelas, né? Então, praticamente no seu subconsciente vão abrir 5 janelas. Então, temos aqui o João que definiu os seus 5 objetivos e automaticamente no subconsciente do João serão abertas 5 janelas. 5 janelas para estes 5 objetivos. Então, este é o João, este é o seu subconsciente. Praticamente o João está isolado do mundo. Então, digamos que o João tem apenas, ou tem, nesse caso, 2 amigos. Tem o Paulo e tem o Marcelo. Então, o Paulo e o Marcelo são amigos do João. Então, digamos que o Marcelo ou o Paulo tem também 2 objetivos e o Marcelo tem apenas um objetivo para 2025. Então, automaticamente, os objetivos do Paulo vão criar também 2 janelas no subconsciente e o objetivo do Mauro também, do Marcelo, irão criar uma janela no subconsciente do Marcelo. Então, automaticamente, o subconsciente ou a realidade espiritual do Paulo, do Marcelo e do João poderão de alguma forma se cruzar. Por exemplo, como é que os objetivos do João irão se cruzar com o objetivo do Marcelo de forma subconsciente ou de forma inconsciente? Primeiro, então, imaginamos que o Paulo, de uns objetivos do Paulo, esteja, por exemplo, tirar a carteira de motorista ou uma carteira de caminhonista.
Então, como o Paulo tem como objetivo tirar a carteira de motorista, o João tem como um dos objetivos tirar a carteira de motorista, e o seu amigo Paulo tem outros dois objetivos, mas acontece que o João, no dia em que o João for fazer a prova, imagina que a prova do João está marcada para quinta-feira. Então, como a prova do João está marcada para quinta-feira, o Paulo já conduz. Mas neste dia, o João fala com o Paulo, ou pede ao Paulo, Paulo, na quinta-feira eu tenho exame de condução. Então, por favor, vai comigo ou leva-me até a autoescola. Então, o Paulo diz, ok, vou te levar sem problema, você é meu amigo, eu vou poder te ajudar. Então, acontece que quando o João acorda, no dia de quinta-feira, bem disposto para ir fazer a prova, o Paulo também acorda disposto para ir fazer nesse caso, o Paulo também acorda bem disposto para ir acompanhar o João. Acontece que nesse dia, infelizmente, o carro do João estraga. Ou seja, então você pode se perguntar, mas se o carro do João estragou, é um problema na vida do João. Mas infelizmente, esse é um problema que afeta a vida do Paulo. Um outro exemplo. Muitas das vezes quando você fala, não, a partir de hoje vou começar a fazer a coisa tal. Acontece que quando você vai começar a fazer essa coisa tal, alguém na tua família começa a ficar doente. Quando você junta dinheiro, pelo menos, se você é uma pessoa que tinha problemas em guardar dinheiro, e no dia em que você consegue pelo menos juntar 500 mil kwanzas, tão logo você consegue atingir esses 500 mil kwanzas, um dos teus filhos fica doente, a tua mãe é atropelada, o teu primo rouba e agora você tem que ir lá na cadeia para poder pagar, tirando esses teus 500 mil que você juntou. Ou seja, tudo que você vai fazer vai se cruzar sempre com a linha do pensamento das outras pessoas. Até mesmo quando você vai para a rua, o que você faz, ou seja, o que acontece na tua vida, está diretamente ligada com o que acontece na vida das outras pessoas. Por mais que você suba no carro, por exemplo, saíste de casa para este táxi, infelizmente o táxi foi abaixo. Como o táxi foi abaixo, você vai atrasar com o teu compromisso. O táxi foi abaixo, o carro não é teu, você não controla essa situação. Mas o táxi foi abaixo por quê? Porque o motorista não fez a revisão adequada no carro. E como você estava no carro, a tua realidade cruzou com a realidade do motorista e automaticamente você ficou inserido no problema do motorista. Então aqui nós podemos entender que quanto maior forem os teus objetivos, né? Ou quanto mais objetivos você tiver, isso significa que mais problemas você terá. Por quê? Porque você terá o teu subconsciente a cruzar com muitas realidades. Tá a ver? Então, se eu defini que o João tinha 5 objetivos. Então, esses 5 objetivos do João irão cruzar, por exemplo, com os 2 objetivos do Paulo, irão cruzar com um objetivo do Marcelo e, consequentemente, irão cruzar com outros milhares de objetivos que você tem. Para cada cruzamento de realidade é um problema. Quando a tua realidade quando a realidade do João, nesse caso, encara com a realidade do Paulo, é um problema. Então, se você vai notar que quanto mais objetivos, quanto mais coisas você tiver que fazer, mais problemas você terá que resolver, né? Então, qual é o hack ou como é que você pode fazer com que ainda assim, apesar dessa realidade, você consiga atingir os seus objetivos e você consiga passar essa barreira de proteção? Primeiro, inicialmente, quando você tiver que fazer uma coisa, principalmente se for pela primeira vez ou se for uma coisa grande, ao invés de você definir vários objetivos, defina no máximo dos máximos 2 a 3 objetivos. Máximo 2 a 3 objetivos. Como você vai definir apenas 2 ou 3 objetivos, você está a garantir que não terás muitos problemas inconscientes. Não terás muitos problemas que vêm sem querer na tua vida, porque são problemas que nós, infelizmente, não temos como evitar diretamente. Você não tem como evitar
que teu primo seja atropelado, você não tem como evitar que, por exemplo, o carro ou o táxi em que você subiu avaria durante o caminho. Você não tem como evitar isso. Mas se você notar que se você tiver poucos objetivos a percorrer, se você tiver poucas janelas de subconsciente abertas, você também terá poucos problemas inconscientes a resolver. Então você vai começar a ter uma vida mais leviana. E isso também está diretamente, tal como eu disse, o objetivo que você não consegue alcançar está diretamente relacionado com o teu meio. Então, quanto mais amigos você tiver, né? Por exemplo, nesse caso, o João tem apenas, o amigo dele é o Paulo e o Marcelo. Mas se ele tivesse mais, se ele tivesse também o Antônio, o Domingos, a Maria, então, se ele tivesse, por exemplo, 10 amigos, para cada um desses amigos com milhares de pensamentos diferentes, iriam cruzar com esses objetivos. Então você vai perceber que pouco é muito. Quanto menos amigos próximos você tiver, menos problemas você terá. Então, isso não é sobre não ter amigos, ou isso não é sobre se isolar, mas isso é sobre escolher a dedo quem você vai ter por perto. Então, muitas das vezes os problemas que você acha, poxa, por que que esse problema só acontece comigo? Por que que sempre que eu junto dinheiro acontece um problema? Por que que quando eu não tenho dinheiro eu tenho muitos planos, mas quando o dinheiro aparece, os planos desaparecem e só volto a pensar nos planos quando o dinheiro acaba? Por quê? Porque você está a ter esses choques de realidade na tua vida, você está a ter esse cruzamento de pensamentos, esse cruzamento de frequência. Quanto mais frequência, quanto mais objetivos você tiver a percorrer ao mesmo tempo, mais problemas você terá. Quanto mais problemas você terá, menos tendência você, quanto mais problemas você tem inconscientes, menos probabilidade você terá de alcançar os seus objetivos. Os problemas que você tem que ter são esses problemas conscientes que você define, alcançar um objetivo ou resolver um problema. Esses são os teus problemas. Agora, esses problemas que há entre cruzamentos de realidade, infelizmente, você não tem como controlar diretamente. A forma indireta de você controlar é se relacionar com menos pessoas ou se relacionar com as pessoas adequadas para que esses problemas não estejam a afetar a tua vida diretamente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha percebido sobre a ideia de o que fazer para conseguir atingir os teus objetivos e o que não fazer para conseguir atingir os teus objetivos. Nos próximos dias estarei explorando muito mais sobre esses tópicos. Então, este foi o vídeo de hoje. Estamos juntos, esse é o começo.